Bom dia, pessoal. Hoje o capítulo 15 do livro de Provérbios. E como é bom começar o dia meditando, refletindo sobre os provérbios, porque para mim, na minha experiência, eles me instruem logo pela manhã. Então assim eu consigo conduzir o meu dia de uma forma mais leve, de uma forma mais agradável. É como se fosse um mentor. Você aqui, através do livro de Provérbios, você tem uma mentoria do homem mais sábio que já pisou na face da terra. Isso, pela minha experiência, supera qualquer livro de finanças, de saúde, de relacionamento, enfim, é completo mesmo, porque ele navega em todos os setores da vida. Então o capítulo 15 é um capítulo bem completo e eu diria até complexo também. Então vamos já iniciar, porque o tempo ele se torna curto aqui quando a gente começa a falar. Então vamos lá, 15 versículo 1. Resposta calma aplaca a ira, palavra mordaz atiça a cólera. Então a calma, ela é o controle emocional. Manter-se a calma te dá uma possibilidade de pensar, de mesclar com seus sentimentos para que você consiga tomar uma atitude mais sensata. E quem não tem essa capacidade acaba atiçando a própria fúria. A cólera aqui é a fúria. E toda fúria, né, quando atiçada, é aquele velho ditado: quando você coloca lenha na fogueira, o fogo ele toma força, ele ativa a sua potência. Então assim é também para ativar a cólera, a fúria de outra pessoa. Então a calma, um dos lados tem que ter a sabedoria de manter a calma. E fala aqui uma pessoa que por muito tempo teve um descontrole da cólera, tá? Então eu, como experiência, eu posso dizer que isso é desafiador para quem tem essa flora da raiva, da fúria. Só que entenda, a raiva ela é uma energia. Quando eu descobri isso, eu consegui me tornar até mais produtivo, porque a raiva ela é a energia da ação. Então, se eu não saio distribuindo raiva para as pessoas, eu canalizo isso em energia e isso vira combustível. Então, eu consigo produzir mais. Eu consigo, por exemplo, começar o meu dia me exercitando. Enfim, tem várias formas de você aplacar essa ira e trazer a calma, o controle emocional para você. Uma das formas que fez muito sentido para mim, toda vez que eu me percebia no gatilho da cólera, da fúria, eu parava um pouquinho, tirava o foco sobre aquele assunto e respirava 10 vezes. Enchia de ar o pulmão, pensava um pouco logo. Esse pensamento que alimenta o sentimento, que é a raiva, a fúria, ele ia embora. Então eu conseguia desviar essa atenção, essa energia ficava represada em mim, então eu precisava agora canalizar em outra coisa. Talvez um trabalho me tornava mais produtivo, talvez numa atividade física eu me tornava mais energético. Então você precisa saber converter a raiva como combustível, senão você vai viver de forma frustrada. A língua dos sábios faz saborear o conhecimento, mas a boca dos insensatos vomita a ignorância. Então o sábio, ele saboreia o conhecimento, até no sentido de transmitir também, de levar essa experiência para outras pessoas. Só que o insensato, ele vomita a ignorância. Então aqui está falando de verbalizar, de falar mesmo. Tá? Então não sai distribuindo palavras sem que seja pedido um conselho para você, tá? Porque aí você está distribuindo opinião. Falar é menos importante do que escutar. Quando você escuta, você entende. Quando você pratica, se você souber canalizar suas energias, você aprende. Então quando você faz, você aprende. Quando você escuta, você entende, que é diferente. E quando você fala, você não está produzindo nada, tudo bem? Pior, às vezes você, pela falta de conhecimento, você está falando coisas impensadas, coisas que não têm a ver com a realidade. Então vamos lá, ó. Em todo lugar os olhos de Deus estão vigiando os maus e os bons. Então aqui é só uma mensagem para mim e para você, que não há como esconder nada de Deus, seja você justo, seja você injusto. Ele tudo vê, ele tudo
acessa. Então não queira, de forma insolente, achar que você está escondendo algo de Deus, porque isso é muito insensato mesmo, é a pura tolice. Palavra reconfortante é árvore de vida. Língua perversa fere o coração. Então vamos lá. A palavra reconfortante, ela pode ser aquela que aplaca a ira, certo? E a árvore de vida aqui é uma forma simbólica de representar a vida com sentido, a vida com significado. Por quê? Pensa assim, ó, árvore. A árvore, simbolicamente, é uma representação perfeita de vida. Ela é firme, ela é estrutural. Então imagina uma vida com essas qualidades: firme, estrutural, capaz de pegar os nutrientes da terra, capaz de frutificar. Nada abala uma árvore com facilidade. Então, uma vida com esses princípios, com essas qualidades, com certeza é uma vida diferenciada. Agora, a pessoa que usa a língua de forma perversa, murmurando, reclamando, maldizendo, mentindo e etc., ela fere ela própria. Então, ela fere ela própria. Ela está murmurando, reclamando, etc., e ela está ferindo ela própria e nem percebe. Isso que é a ignorância, tá, pessoal? É a pessoa praticar maldade com ela mesma, sem perceber que isso está fazendo o mal para ela. Então vamos avançar. O tolo, ele despreza a correção paterna, mas quem observa a repreensão é esperto. Então aqui eu tenho vários episódios da minha vida que eu poderia compartilhar com vocês, mas se eu fizer isso agora, esse vídeo ele vai estender muito. Então eu vou tentar resumir um episódio aqui bem rápido. Certa vez, quando eu ainda era criança, eu, junto com os meus pais, em um mercado, eu peguei um chocolate. Fui lá, escondido, abri o chocolate e comi. Um segurança, ele percebeu. Eu não me recordo nem qual que era a minha idade, tá? Mas eu era bem pequeno. E não me envergonho de falar isso hoje, porque eu aprendi com isso, mas eu aprendi com a correção que o meu pai aplicou sobre mim. Então o que aconteceu? Meu pai, sabendo disso, ele ficou quieto. E aquela quietude dele já me incomodou muito. Ele só me olhava de forma bastante assustadora, né? Quem tem um pai aí viril sabe do que eu estou falando. Então o que aconteceu? Quando chegou em casa, fato, tomei uma surra. E naquela época eu fiquei sem entender e eu fiquei muito magoado. Eu diria até fiquei com raiva do meu pai. Só que hoje eu compreendo que ele me corrigiu naquele dia. Por quê? Porque eu fiz uma coisa injusta, uma coisa que não era certa. Ele foi lá, ele tomou conhecimento e ele fez o que precisava ser feito. E daquele dia em diante eu nunca mais coloquei a mão no que não era meu. Então olha só como a repreensão ela é importante. E esse é um papel do pai. Olha só, não sei se isso acontece em todas as famílias, mas eu me recordo na época da minha mãe tentando apaziguar o meu pai, para que ele não me desse aquela surra. Mas aquela surra era necessária. Então entenda, a mãe tem um papel, o pai tem outro papel. Então a repreensão do pai pode trazer vida sim, especialmente para o gênero masculino, tá? Então fica com essa mensagem, experiência da minha vida, e para mim faz total sentido. Porque se eu tivesse encontrado uma facilidade ali, com certeza eu faria outras vezes. E isso poderia evoluir para grandes coisas. Então eu poderia me desviar do caminho reto. Certo, pessoal? Então fica essa mensagem aí para vocês. Muito bem. O tolo, ele despreza a correção paterna. Acabamos de comentar esse. Na casa do justo existe abundância, mas o lucro do injusto só traz inquietação. Então olha só que legal esse versículo. Então quem é justo tem a prosperidade e a abundância, inclusive a financeira também. Só que o lucro do injusto, que é adquirido de uma forma injusta, às vezes uma corrupção, às vezes prejudicou uma pessoa, um negócio para adquirir aquele lucro, ele traz inquietação. Por quê? Uma pessoa que praticou a injustiça, ela fica inquieta. Ela fica o tempo inteiro imaginando que ela pode ser cobrada. Então, isso traz inquietação. Imagina que vida pesada viver dessa forma. Eu acho que isso não é mérito para ninguém, né? Mas vale o pouco com a justiça do que o muito com a injustiça.
A boca do sábio espalha conhecimento, mas a mente do insensato é insensata. Então, você consegue identificar uma pessoa sábia que ela propaga o bem, ela propaga o conhecimento, a sabedoria, principalmente com base na justiça. Já o insensato não, ele propaga a própria insensatez, a própria estupidez, a própria ignorância. Versículo 8. Deus ele detesta o sacrifício dos injustos, mas aprecia a súplica dos homens retos. Então quem é reto com Deus, e aí essa retidão eu diria, se manter nos princípios aqui pregados, tem essa resguarda, né, esse cuidado, essa súplica com Deus, tem esse chamado, esse atendimento, né, por parte do próprio Deus vivo. Agora, quem é injusto, né, o que acontece com essa pessoa? Ela oferece um sacrifício. O que você acha? Que Deus se agrada com o sacrifício dessa pessoa? Ela pratica a maldade, a injustiça. Agora eu vou deixar de comer uma carne, eu vou deixar de comer um chocolate. Olha só, ela está se sacrificando, deixando de comer um chocolate. Por favor, né? Isso é hipocrisia. Tudo bem? Versículo 9. Deus ele detesta o comportamento dos injustos, mas ama quem busca a justiça. Então é o que eu acabei de falar. Então ele vai detestar o comportamento, a atitude de quem pratica a injustiça. E eu não sei se você reparou, mas mais uma vez eu vou falar. A injustiça e a justiça ela é mencionada aqui constantemente, porque se você pegar só isso, você já é digno da sabedoria. Então você nem precisa acreditar em Deus, mas se você é uma pessoa justa, íntegra, você agrada a Deus. Essa é a mensagem aqui, tá? Quem se desvia do caminho será duramente punido, e quem não gosta de repreensão morrerá. Olha só, é natural do ser humano, principalmente quando ele ainda está se construindo, seja na fase infantil até a adolescência, até ele encontrar a identidade dele, ele comete tolices. Isso é natural da vida. Quem nunca cometeu uma tolice, que atire a primeira pedra, né? Então, o que pode te colocar num caminho reto? A repreensão. Às vezes a minha comunicação aqui, ela pode soar como uma repreensão para você e do outro lado. Se você souber canalizar isso com sabedoria, você é digno de mudar o seu comportamento e começar a agradar a Deus e melhor, ter, né, consequências positivas na sua própria vida. Certo, pessoal? Então, olha o exemplo que eu usei lá do meu pai. Meu velho pai me corrigiu e isso me colocou num caminho de retidão. Certo? Vamos lá. Morte e abismo são transparentes para Deus. Quanto mais o coração humano. Então aqui é mais uma mensagem. Não queira ou não imagine que você está omitindo algo de Deus. Porque Ele tudo acessa. Para Ele tudo é intransponível, é transparente. Ele consegue acessar o seu coração. Seja você bom ou ruim. Certo? O insolente não gosta que o repreendam e não anda com os sábios. Então lembra-se que um sábio, quando ele é repreendido, ele pode aumentar suas habilidades, o seu próprio saber. Já o insensato, quando ele é repreendido, ele vai ser estúpido com você, ele vai ser ignorante. Então isso aqui é um código para que você identifique quem está disposto a aprender e quem se sustenta na sua própria ignorância, certo? E não queira gastar sua munição, suas palavras com essa pessoa, porque às vezes só não é o momento, joga uma palavra sutil, edificante, mas não fica ali, você tem que entender isso, aí você vai ganhar um inimigo, tá certo? Então não faça isso, cada um tem seu tempo. O insolente não gosta que o repreendam, ok? Acabei de mencionar. 13. Coração contente alegra o rosto, mas o coração aflito deprime o espírito. Então lembre-se que o rosto ele é um termostato do coração, ou seja, dos seus sentimentos, daquilo que você alimenta constantemente. Certa vez eu aprendi um curso de linguagem do corpo que fala sobre a psicossomática, né? Tanto a parte psicológica quanto a soma no corpo físico. Então,
Por exemplo, pela linguagem do corpo, quem tem essa curvinha aqui, ó, da boca para cima, normalmente é uma pessoa contente, uma pessoa alegre. E quem é alegre, né, tem essa lâmpada do Espírito. Lembra, o Espírito é a centelha divina dentro de nós. Então imagina você em uma escuridão, gosto muito desse exemplo, para você entender o papel do Espírito. E se você for justo, o que acontece? Se você alimentar coisas boas, você tem sua própria lanterna, então você consegue se guiar nessa escuridão. Agora, se você não se alimenta de coisas boas, você não tem lanterna, fica mais difícil, tá? Esse é o Espírito, tudo bem? Então imagina assim, ó, uma pessoa que tem essa curvinha aqui para cima, assim, ó, ela normalmente ela tem alegria, a felicidade. Agora, que tem a curvinha para baixo, ela é reclamona, assim, ó. Conhece pessoas que têm a boca assim, ó? Então ela é reclamona, ela é murmurenta. Então ela alimenta coisas ruins. Isso aflige e deprime o espírito. Porque você reveste de sentimentos tóxicos o espírito, a sua lâmpada, é como se você colocasse ela dentro de uma sacola, dentro de uma caixa, você fosse fechando ela. Então você não é digno de receber essa conexão do alto para que você consiga trilhar o seu próprio caminho. Faz sentido? Mente reta procura conhecimento, mas boca dos insensatos se alimenta de ignorância. Então a mente reta, ela procura o conhecimento, ela se abastece, ela se alimenta disso. Só que os insensatos, eles se alimentam da própria ignorância. Eu acabei de mencionar também, ele se sustenta na própria ignorância. Ele acha que tudo que ele sabe já é o suficiente, sem a humildade de aprender um pouquinho mais, principalmente com quem já trilhou esse caminho. Versículo 15. Para o pobre todos os dias são maus, mas o coração alegre está sempre em festa. Então isso aqui também é um código da alegria. Então quem tem a alegria está sempre em festa. Não importa o que acontece na vida dessa pessoa, importa o que ela vai fazer com o que aconteceu. E ela lida com alegria, mesmo nos momentos desafiadores, mesmo frente aos problemas. Então esse é um código para que você entenda a pessoa que tem essa alegria. E aí, se você for observar pela linguagem do corpo, ela tem essa curvinha para cima aqui, ó, da boca, tá? Os próprios olhos também, quando ele é muito puxado assim para baixo, indica a tristeza. Já o olho mais aberto, mais curvadinho para cima, né? Ele está indicando a alegria também. Uma pessoa, por exemplo, que tem a sobrancelha mais altiva assim, ó, ela tem mais a energia da raiva aflorada, né? Então, uma pessoa mais com a sobrancelha assim é uma pessoa mais atenta, o olho mais estufado é uma pessoa que está sempre atenta para aprender. Então, assim, o nosso corpo, ele reflete muito sobre nós, e o rosto é um termostato disso, ok? Mais vale pouco no temor de Deus, que é o respeito com Deus, do que grandes tesouros com inquietação. Então já falamos sobre isso, é só para fortalecer. Então, vale mais com Deus pouco do que muito, né, com um coração injusto, por exemplo, praticando a perversidade, a maldade. Então Deus se alegra mesmo com o seu comportamento reto, não com o que você tem. Então nunca avalie, nunca se ache melhor, por exemplo, também que os outros, simplesmente pelo que você tem ou que os outros deixam de ter, tá? Senão você acaba até ofendendo ao próprio Deus. Mais vale um prato de verdura com amor do que o boi cevado com rancor. Olha que interessante isso. Então não adianta eu, na minha casa, no meu lar, eu ter uma mesa, né, cevada de coisas boas, do bom e do melhor, mas preparado com rancor. Então mais vale um pouco que seja a verdura, o pão dividido por várias pessoas com amor do que com rancor, certo? Então isso aqui é poderoso. Não adianta eu ter muitas... Qual que é o código principal, a mensagem principal? Eu tenho um monte de coisa, eu sou uma pessoa rica, próspera, minha casa é tudo do bom e do melhor, o alimento é do bom e do melhor, mas a mesa não há amor. Percebe? Isso é insignificante, tá bom? Então mais significante é o amor do que o rancor ou qualquer sentimento tóxico.
O homem cólerico provoca disputas, o homem paciente acalma as brigas. Então aqui é uma continuidade lá do início do provérbio. Então a cólera é a fúria, e a fúria provoca disputas. Agora, quem tem a calma, ela apazigua a briga. Então, se você é uma pessoa justa e sábia, você vai sempre procurar apaziguar e não jogar lenha na fogueira, tá certo? O caminho dos preguiçosos é cercado de espinho, mas a trilha dos retos é estrada plana. Olha que interessante esse. Então o preguiçoso ele é improdutivo. Então é como se ele estivesse cercado de espinho. Ele vai dar diversas desculpas para não fazer o que tem que ser feito. Agora, quem é produtivo tem um caminho reto, tem mais facilidade de seguir rumo ao quê? Aos seus objetivos. Então não fique dando desculpa, porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, certo? Então, continuando, o filho sábio é alegria para o pai, mas o filho insensato é desonra para a mãe. Então, mais uma vez, fica aquele exemplo que eu usei, que eu acho que é perfeito para essa mensagem de relação pai e mãe. Então, o filho sensato, ele sempre vai alegar o pai. Agora, o filho insensato, ele acaba desonrando a própria mãe. Então, lembra, tem aquele mandamento, honrará o pai e a mãe. E não significa querer mudá-los, é aceitá-los do modo como eles são, certo? A ignorância alegra quem não tem o bom senso, mas o homem prudente caminha direito. Ou seja, quem se alegra com ignorância, com a falta de conhecimento, se sustenta no próprio saber, não tem bom senso, não é capaz de sentir boas coisas, não é capaz de refletir a respeito do que está vivendo. Mas a pessoa prudente que para e pensa antes de agir, pensa nas consequências, ela caminha de forma direita, de forma reta, um caminho plano, mais fácil. Os projetos fracassam por falta de consulta, mas têm sucesso quando há muitos conselheiros. Olha que legal esse versículo. Eu, por muito tempo, eu confesso que eu fui muito resistente. Eu tinha um pensamento assim: eu não vou falar para ninguém, eu não vou pedir conselhos dos meus projetos de vida. Mas com Provérbios eu aprendi uma coisa: existem conselheiros que já trilharam um caminho, já venceram desafios nesse caminho. Ou seja, eles podem facilitar a nossa trilha, desde que eles tenham os princípios aqui pregados. Então eles vão se sentir felizes em saber que outras pessoas estão também trilhando esse caminho. Então, essa pessoa, ela pode me dar conselhos. E aí você pode ter conselheiros em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, na minha área da saúde, eu sigo um médico chamado Dr. Baracate. Eu gosto muito dos conselhos que ele dá sobre alimento, até um pouquinho sobre atividade física. Na minha área da finança, meu conselheiro é o Tiago Nigro. Eu gosto bastante de acompanhar o trabalho dele, né? Então tem um trabalho pago, tem um trabalho gratuito aí no YouTube, e essa é a mágica da internet. Você consegue acessar os seus conselheiros. No meu setor, por exemplo, espiritual, eu tenho várias pessoas. Eu tenho o Tiago Brunet, que eu acho uma excelente pessoa, a forma que ele transmite a palavra, enfim, sem o teor religioso, eu gosto bastante disso. Então, entenda que você precisa de conselheiros, porque senão você vai agir de forma talvez inadequada pela sua própria ignorância que a gente acabou de mencionar, e aí você vai tropeçar e você vai cair. Então seja capaz e tenha humildade de receber conselhos de quem já trilhou o caminho e pode te ajudar nessa jornada, certo? Então vamos lá. Que alegria saber dar uma resposta, como é boa a palavra oportuna. Então esse versículo, ele também é muito construtivo, porque você não vai ficar distribuindo palavras, nem sempre a pessoa quer ouvir um conselho. Só que olha só o código aqui, eu acabei de falar de conselho anteriormente. Então quando que você vai dar um conselho? Quando uma pessoa pedir. Isso que é conselho, é quando é pedido, né, a sua opinião. Aí você aconselha a partir da sua experiência, a partir do bem que você projeta também para essa pessoa, tá certo? Então, não fique distribuindo opinião.
certo? Só dê o seu ponto de vista se a pessoa pediu conselho. Por exemplo, às vezes o cara, tal pessoa faz assim, assado, para educar o filho. Não importa, o filho é dele, tá certo? Agora, se ele chegar para você e falar assim, cara, você acha que eu faço dessa forma ou dessa forma? Ele está pedindo um conselho. Então, esse é o momento oportuno para colocar a palavra certa. Tudo bem? Então, você pode ser uma fonte, você pode ser um canal para levar uma mensagem para essa pessoa. 24. O prudente, ele sobe por um caminho de vida que o afasta do mundo dos mortos. Então, a prudência é essa capacidade de refletir antes de agir. Então, quem tem essa capacidade tem um caminho de vida. Já o contrário, um caminho de morte. E a morte aqui eu falo sempre da essência, e aí a pessoa vive como um zumbi, tá bom? Então, Deus derruba a casa dos soberbos e fixa os marcos do terreno da viúva. Então, não sei se você sabe, mas tem um trecho da Bíblia, eu nem lembro qual que é o livro que fala assim. Se eu não me engano é Mateus, tá? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Praticar o bem a quem não vai te acrescentar em nada. Essas pessoas que são mais carentes. Pensa um órfão, por exemplo. Ele está sendo criado às margens das dificuldades e dos desafios da vida. O pai, por exemplo, a mãe, por exemplo, tem um papel fundamental para construir o caráter de uma criança quando chegar na fase adulta, saber lidar com os desafios. Então imagina um órfão, como ele fica suscetível, como ele fica carente. Então essa é a verdadeira religião, é você servir as pessoas que de verdade precisam da sua atenção, da sua palavra, da sua atitude, às vezes do seu recurso também, tá certo? Então essa é a mensagem aqui, ó, para contextualizar mais. Deus, ele detesta projetos perversos e gosta de palavras sinceras. Então, olha só, aqui o princípio da verdade, da sinceridade. Não adianta mentira. Mentira tem perna curta, em algum momento ela é revelada. Então Deus, ele reconhece e ele favorece quem anda na verdade, quem pratica a verdade. E tem até aquela passagem que fala assim, né? Conheça-te a verdade e a verdade vos libertará. Perfeito. Quem cobiça ganhos desonestos acaba arruinando a própria casa, mas quem odeia o suborno viverá. Então a gente já falou sobre a inquietação do ganho injusto. Então a corrupção, quem ganha de forma injusta e pior, prejudica outra pessoa para crescer, para lucrar, não tem como. É como se trouxesse o mal para a própria casa, porque em algum momento, e é por isso que há uma inquietude, porque no fundo, na alma da pessoa, ela sabe que em algum momento ela será cobrada. Então ela, de forma inquieta, fica aguardando esse momento, né? Que vida pesada. O justo, ele reflete antes de responder, mas a boca dos injustos vomita a maldade. Então pense, o código pense sempre antes de falar, pense antes de agir, tá? Não saia falando, né, soltando palavras aos ventos, porque isso pode em algum momento surtir com um efeito negativo na vida de uma pessoa. E lembra que a palavra, ela tem efeito de vida e de morte. Olhar sereno alegra o coração e a boa notícia renova as forças. Olha que interessante, o olhar sereno, o olhar calmo, o olhar doce, o amor, ele pode falar muito mais do que palavras, a forma como você olha para os seus filhos, para o seu cônjuge e vice-versa, para sua mãe, etc., seu pai, para todo mundo. Isso alegra o coração. E melhor, se isso vir acompanhado de boas palavras, isso renova a força, é como se trouxesse vitalidade para qualquer pessoa. Então perceba que o lado oposto é a murmuração, é a reclamação. Então não seja assim. Reflita a respeito disso. Ouvido que escuta a repreensão sadia se hospedará no meio dos sábios. Então lembra do que eu falei? Quando você escuta, você está disposto a entender, mas é somente quando você pratica que você aprende. Então, escutando eu entendo, praticando eu aprendo.
E quem ouve mais do que fala é digno de se hospedar, de estar entre pessoas sábias, porque o sábio ele sabe identificar uma pessoa humilde, disposta a aprender. Então, normalmente é quem ouve mais do que fala, certo? Quem rejeita a correção despreza a si mesmo, mas quem aceita a repreensão adquire o bom senso. Então, lembra que a repreensão ela é como uma forma de lapidar os nossos caminhos, nos colocar na direção correta. Então, aceite a correção, analise a correção, certo? O temor de Deus é a escola da sabedoria, e antes da honra está a humildade. Antes da honra está a humildade. Então, a humildade ela antecede a honra. Se você quer ser uma pessoa honrada no seu lar, na sua família, na sua profissão, nos seus negócios, nas suas finanças, na sua saúde e como um todo na sua vida, você primeiro precisa ser humilde. Humilde para aprender, humilde para se deixar aconselhar, humilde para ser fiel no pouco, para que o muito lhe seja acrescentado. Certo, pessoal? Então essa é a mensagem de hoje. Deixa o seu joinha aí, compartilha com outras pessoas e se inscreve no nosso canal para ficar por dentro aí das mensagens que vão chegando novas aí, tá certo? Obrigado!